Nós temos a satisfação, a alegria de anunciar à tribuna da Casa de Jesus, hoje à noite, a nossa irmã, tarefeira do Centro Espírita Jesus Nazareno de Itajaí, Mari Vieira, que vai discorrer sobre o assunto morte ou desencarnação. A palavra é tua. Um bom final de tarde a todos, início de noite. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos inspire e nos fortaleça nesses momentos, para que possamos todos assimilar a mensagem da noite de hoje, um tema muito importante, que a única fatalidade que existe na vida material, né, que é a morte, nenhum de nós escapará da morte, porque não ficamos para a semente, todos faremos essa passagem um dia, né? Então hoje vamos descobrir se chamamos morte ou desencarnação. A autora espiritual Amélia Rodrigues, que viveu na época do Cristo, no seu livro Primícias do Reino, nos conta que Lázaro morava na cidade de Betânia com suas irmãs, Marta e Maria. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém e contrastava em muito com a opulência de Jerusalém. Em Betânia haviam imensos campos de cevadas, bosques de olivedos e figueiras. Betânia era uma aldeia singela, onde as casas eram brancas, varandas floridas, cercada de relva verdejante e flores miúdas. A primeira vez que Jesus foi a Betânia, ele procurou a casa de Lázaro para se hospedar, pois sabia que Lázaro cumpria a tradição judaica, oferecendo abrigo e alimento aos viajantes. Nesse dia aconteceu um fato interessante. Já era pôr de sol, e o povo que seguia Jesus ainda não havia se alimentado. Os discípulos e Lázaro levaram a Jesus essa preocupação. E Jesus pediu a Lázaro que alimentasse o povo com os figos das figueiras. Lázaro aponta as figueiras e diz ao mestre: mas os figos ainda estão verdes. E Jesus insiste para que Lázaro mande apanhar os figos. E assim Lázaro fez. E Lázaro ficou muito surpreso quando os empregados chegaram com os cestos cheios de figos que estavam maduros. E assim todo o povo foi alimentado. Jesus se afeiçoou muito a Lázaro e a sua família e por diversas vezes procurou aqueles sítios em Betânia para retemperar o coração e acalentar outros corações, pois o povo que o seguia se dirigia também a Betânia, onde sentia os fluidos benéficos daquela região tão singela, tão humilde, mas tão amorosa. Um dia, Jesus encontrava em terras além do Jordão, longe de Betânia, e Lázaro adoeceu. Suas irmãs mandaram um emissário até Jesus para lhe informar nos seguintes termos que se encontram no Evangelho. Nosso datação não está muito bom aqui, mas dá para ler alguma coisa, né? Então diz o seguinte no Evangelho de João: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E Jesus ainda permaneceu por mais 2 dias nessa região de Além Jordão, e depois diz a seus discípulos que irão partir para Betânia, pois Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Quando Jesus chegou em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Marta soube pelo povo que ia e vinha de sua casa
que Jesus estava chegando e foi ao seu encontro. E ela diz a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus lhe diz: teu irmão se levantará. E narra o evangelista João. Marta diz a Jesus: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. E removeram a pedra. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E narra o evangelista João: o que estava morto saiu, com os pés amarrados, as mãos enfaixadas, o rosto envolto em um sudário. E Jesus lhes diz: soltai-o e deixai-o ir. Essa é a passagem da ressurreição de Lázaro. No livro A Gênese, no capítulo 15, que tem como título Os Milagres do Evangelho, Kardec nos esclarece, através dos ensinos dados pelos espíritos superiores, que Lázaro não estava morto, mas em estado de letargia. Pois se Lázaro estivesse morto, em estado de decomposição, seria impossível fazê-lo retornar à vida. E que Jesus não veio à Terra para derrogar as leis divinas, a lei natural, a lei da natureza, mas para nos ensinar a lei de amor, justiça e caridade, e principalmente que a vida continua após a morte. E no início da narrativa, quando Jesus é informado da doença de Lázaro, Jesus diz que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Pois no Antigo Testamento, nas Escrituras, onde fala da vinda do Messias, os profetas dizem que o Messias seria reconhecido pelas diversas curas que ele faria. Pelos cegos que voltariam a ver, pelos mudos que voltariam a falar, pelos surdos que ouviriam, e principalmente pela ressurreição dos mortos. Por isso que Jesus diz que essa passagem veio para glorificar, para provar que Jesus era realmente o Messias. Mas Kardec salienta, no livro A Gênese, que Lázaro encontrava-se em processo de letargia e que na época do Cristo era muito comum essa situação. A letargia é uma suspensão dos sinais vitais. A pessoa tem aparência de morte. E esse processo, a pessoa pode ficar nesse estado por até 8 dias. E se nós formos analisar essa passagem do Evangelho, em momento algum Jesus disse que Lázaro estava morto. Jesus disse que Lázaro estava doente e depois que Lázaro estava dormindo, que ele iria acordá-lo, num estado de letargia, realmente. Eu me lembro da minha infância e da adolescência também, de 2 artistas da Globo que tiveram esse problema de letargia. E eles foram enterrados, e depois descobriu que ele tinha esse problema de saúde, foram desenterrar e ele estava virado no caixão, tentando empurrar a tampa do caixão. Um deles que eu lembro bem porque eu era criança e aquilo me marcou, foi o Sérgio Cardoso, isso faz muito tempo, A novela era Cabana do Pai Tomás, faz muito tempo, isso eu era criança, E teve outro artista da Globo, que eu não me lembro o nome. Mas esses casos acontecem até hoje. A questão da letargia, Mas vamos ao tema essencial da nossa palestra. O que é a morte? A ciência define morte como o processo irreversível de cessação das atividades biológicas, onde ocorre a falência múltipla dos órgãos do corpo. Então, vejam, é um processo irreversível. Muitas vezes nós sabemos de pessoas que foram dadas como mortas, mas depois acordaram. São aquelas experiências de quase morte, onde a pessoa conta o que vivenciou, o que viu no plano espiritual, Nesses casos, não houve a decomposição do corpo físico, então não houve essa falência múltipla dos órgãos.
apenas um processo de adormecimento também, né? A experiência de quase morte. A morte é um processo irreversível. E no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 68, que Kardec pergunta para os espíritos superiores: qual a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos, bem similar à definição científica, né? Pois a doutrina espírita caminha com a ciência, né? Mas para maiores esclarecimentos, nós vamos ver outras questões do Livro dos Espíritos que fala sobre esse assunto. Então, nós temos uma nota da questão 70 do Livro dos Espíritos, onde Kardec nos explica o seguinte: que os órgãos do corpo físico estão impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas, mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, o fluido vital é o fluido da vida orgânica. Ele se encontra na natureza, ele é uma modificação do fluido cósmico universal. Na concepção, na união do gameta masculino com o gameta feminino, nós recebemos uma parcela de fluido vital, que é o fluido da vida orgânica, que faz as células trabalharem, produzirem energia, se reproduzir. Quando ocorre a morte, ocorre o esgotamento dos órgãos do corpo e esse do fluido vital também. Ele retorna para a natureza, né? E esse processo, ele é irreversível. Algumas religiões hoje em dia ainda falam da ressurreição, que as pessoas vai haver a ressurreição dos mortos, que vão voltar dos túmulos para a vida, né? E a ciência prova que isso é impossível, porque houve a decomposição do corpo físico. Então, essa ideia não existe, essa ideia é uma ilusão, né? Mas a doutrina espírita, continuando nos seus ensinamentos e na sua explicação, ela nos diz que nós não somos só corpo físico. Há umas 4 questões do Livro dos Espíritos e na introdução em que Kardec salienta, através dos espíritos superiores, onde ele diz que há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, o ser material que morre e se transforma. Segundo, a alma, o espírito encarnado, imortal, que pensa, sente, raciocina. E terceiro, o perispírito, que é o princípio intermediário, né? O perispírito é o corpo semimaterial do espírito, ele acompanha o espírito no seu processo evolutivo, é ele que possibilita ao espírito agir sobre a matéria, ele está ligado ao nosso corpo físico, célula a célula, ele é o molde do nosso corpo físico. O perispírito ele é muito importante, porque ele é o agente que transmite as sensações do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. Então, os espíritos superiores nos esclarecem que quando esse nosso corpo morre, a nossa alma se liberta. Mas o perispírito, que está ligado célula a célula do nosso corpo, só lentamente irá se desligar. E esse desligamento total do perispírito do corpo físico é que se chama desencarnação. Não. O desligamento total do perispírito do corpo físico é que chamamos desencarnação. Então, a morte é o esgotamento dos órgãos do corpo físico. E a desencarnação é esse desligamento do perispírito do corpo físico, né? Quando é cortado o cordão prateado. O
O cordão prateado, ele é tipo um cordão umbilical. Durante o nosso sono físico, nós nos desprendemos, vamos ao plano espiritual. Os espíritos que estão lá, eles nos identificam como espíritos encarnados através desse cordão umbilical, esse cordão prateado, que vai do perispírito ao corpo físico, né? Então, a desencarnação é quando se corta, que não há mais nenhum ponto de contato com o corpo físico, o perispírito com o corpo físico, né? Mas nós vamos nos aprofundar mais um pouquinho na questão 155A do Livro dos Espíritos, tá? Ó, na nota dessa questão, ela é uma questão longa, extensa, nós dividimos em 3 partes para a gente compreender melhor o tema da palestra de hoje, né? Então, começa assim, ó. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então vejam, Kardec inicia dizendo, né, que a observação comprova, porque a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ela também é ciência, né? E Kardec estudou o depoimento de diversos espíritos nas mais diversas situações no plano espiritual, onde está descrito no livro Céu e Inferno e na Revista Espírita. Por isso que ele começa a nota dizendo, a observação comprova, então, que no instante da morte, os nossos órgãos do corpo físico deixam de funcionar, o espírito se liberta, mas o perispírito só se desprende lentamente. Porque isso difere de espírito para espírito de acordo com a condição moral de cada um. De acordo como cada um aproveitou essa última reencarnação para o seu progresso, para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual, né? E Kardec continua. Naqueles cuja existência foi pautada por uma conduta moral e que manteve os pensamentos elevados, o desprendimento é mais rápido. Mas naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é mais lento, está de acordo com a afinidade entre o corpo e o espírito. No livro Obreiros da Vida Eterna, do autor espiritual André Luiz, Psicografia do Chico, André Luiz descreve a situação de um espírito que se encontra no cemitério. Ele está rastejando, sentindo toda a decomposição do corpo físico, ele sente fome, frio, sede. Então, o benfeitor espiritual explica para o André Luiz que esse espírito fora, na última reencarnação, uma mulher muito vaidosa e que ela só se preocupou com os prazeres da vida material. Então, o seu pensamento como espírito, os seus sentimentos estão todos ligados à vida material. Então, o seu perispírito não se desprendeu do corpo físico. Não ocorreu, na verdade, a desencarnação. E os espíritos ainda esclarecem nas obras básicas que essa desencarnação, ela pode durar dias, meses, anos e até séculos, dependendo do nosso apego à vida material. Veja bem, não é o espírito que fica apegado à vida material, é o perispírito, mas quem pensa e sente é o espírito, né? É ele que quer a vida material. E aí o perispírito, que é o corpo semimaterial do espírito, não consegue se desprender, né? Então, Kardec continua ainda na questão 155A. A sensação dolorosa que o espírito experimenta é diretamente proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito, o que dificulta o desprendimento. Então, como nós falamos, o perispírito fica preso, mas é o espírito que pensa e sente e deseja a vida material.
Tanto é assim, um exemplo para vocês verificarem como a alma se desprende, se liberta, né? Na mesa mediúnica se apresentam diversos espíritos. Eles relatam que estão sentindo a decomposição do corpo físico, que eles sentem fome, que eles sentem frio, que eles sentem sede. Eles não estão lá, eles estão ali se manifestando na mesa mediúnica, né? Provando para nós que o espírito se liberta. Mas como o perispírito é que é o veículo das sensações, o espírito fica sentindo tudo. E na questão 89A do Livro dos Espíritos, os Espíritos Superiores nos dizem o seguinte, que onde estiver o nosso pensamento, ali nós estaremos. Então, quanto maior o apego à vida material, às coisas da vida material, o nosso carro, a nossa bolsa, nossas joias, a nossa casa, mais apegados aqui à terra nós vamos ficar, mais difícil o nosso desprendimento para ir para as colônias espirituais, as casas de socorro, né? Também o apego aos familiares, né, que ficam aqui, aos entes queridos. A gente tem que ter fé, confiança em Deus, que está velando por todos, e deixar seguir-se o caminho, né? Então, esse apego dificulta muito o momento da morte e no momento da desencarnação, os dois processos, né? Para maiores esclarecimentos, nós vamos abordar duas passagens do livro Obreiros da Vida Eterna, onde esse livro, André Luiz conta o trabalho das equipes espirituais para nos ajudar no momento da morte e da desencarnação. Então, esse livro conta 4 histórias. Uma do Dimas, do Fábio, da Adelaide e do Cavalcante. Nós vamos contar rapidamente a história do Dimas e do Fábio. Um relato bem rápido. E eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês verem os pontos mais interessantes dessa história. Então, é o seguinte. Dimas morreu de cirrose hipertrófica, devido ao ambiente de sacrifício que sempre viveu, desde a infância acostumado à luta sem mimos, desfavorecido de qualquer vantagem material. Na fase adulta constituiu família e a manteve trabalhando arduamente. Mesmo com uma vida de sacrifícios, encontrou recursos para dedicar-se aos que mais sofrem. Médium ostensivo, colocou a mediunidade a serviço do bem coletivo. Seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e sofria com os que sofriam. Dimas entra em grave desequilíbrio mental devido às algemas domésticas. Dimas teme pelo futuro dos entes queridos e envolve-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. André Luiz descreve que a esposa mantinha-se firme ao lado de Dimas, com os olhos vermelhos de tanto chorar, emitindo forças de retenção que prendiam Dimas em uma rede de fios cinzentos. Os filhos de Dimas também se encontravam na mesma situação da esposa. A equipe espiritual, para poder ajudar Dimas, resolveram fornecer uma melhora fictícia para que os familiares descansassem e fossem afastados do aposento de Dimas. E assim a equipe pôde fazer a asepsia do ambiente, retirando os miasmas deletérios e bloquear as emanações mentais dos familiares, para iniciar o processo da morte e desencarnação. O livro conta que Dimas percebeu que estava próximo o momento da morte e é ajudado pela equipe espiritual a fazer uma prece, onde roga a Maria de Nazaré a presença de sua mãe. A equipe espiritual vê chegar uma senhora iluminada, idosa, e que se apresenta como a mãe de Dimas e passa a ajudar nos trabalhos de desligamento do Dimas espírito. A mãe de Dimas mantém em seu colo o corpo perispiritual, pois o corte do cordão prateado
só ocorrerá após o enterro, face o estado de desequilíbrio de Dimas. Durante o velório, André Luiz percebe que cada vez que os parentes se prostravam em prantos sobre o cadáver, Dimas espíritos se ligavam ao cadáver, prejudicando os trabalhos de desencarne. As conversas que evocavam o passado da existência finda também causavam perturbação ao morto e permitiam a entrada de espíritos inferiores no local do velório, sendo que a equipe espiritual tinha que providenciar a retirada desses espíritos inferiores e fazer a asepsia do ambiente. Minutos antes de fechar o caixão, Dimas é levado até o corpo físico para agradecer o tempo que o mesmo serviu para a sua evolução. Após o enterro, é cortado o cordão prateado e Dimas espírito é levado para uma casa de socorro. Jerônimo, o coordenador dos trabalhos espirituais, informa que Dimas, embora um dedicado trabalhador do bem, descuidou-se de incentivar a prática do evangelho no lar, que assim, se assim o tivesse feito, teria preparado os familiares para o seu desencarne, prestando aos familiares maiores esclarecimentos sobre a vida espiritual e a realidade do espírito. Teria criado defesas para a residência, impedindo a entrada de espíritos inferiores. O que vocês acharam assim, mais interessante nessa história? Uma coisa que chamou a atenção. Uma coisa que chamou a atenção nessa história. Ninguém quer falar nada? Nada chamou a atenção de vocês na história? A melhora fictícia. Isso, muito bem. Mais uma coisinha. Mais uma coisa que vocês observaram. Preparou os familiares. Isso também, ele não preparou os familiares. Então aqui, ó, a melhora fictícia dele, né, que a equipe espiritual teve que providenciar para poder desligar aquela teia de retenção que a família estava fazendo. E a gente costuma dizer, né, ele melhorou. A gente diz assim, dá 3 dias antes da morte, né? A gente não costuma brincar com isso, né, que aquela melhora foi para a morte. Mas para o espírito melhor se preparar para aquele desligamento, né? A presença do espírito da mãe, gente, dos nossos entes queridos que vêm nos receber no momento da morte e da desencarnação. Na questão 160 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? E os espíritos superiores respondem, quase sempre eles vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Então, os nossos entes queridos, quando têm condições, eles vêm nos receber e nos amparar nesse momento de retorno ao plano espiritual, né? Quem já leu o livro Nosso Lar, vê que eles formam também um lar para nós, nos aguardando no retorno ao plano espiritual. Que coisa consoladora e maravilhosa para todos nós, né? Saber que nós vamos encontrar nossos entes queridos. Então, ali, o respeito que se deve ter ao ambiente do velório, não fazer piadinha, não ficar de risos, orar por aquele que está desencarnando para ajudar ele naquele processo de desligamento, né? O agradecimento ao corpo físico que nos permitiu a oportunidade de progredir nessa reencarnação. Como estudiosos da doutrina espírita, nós sabemos que é através da encarnação que nós progredimos. Por isso nós temos várias reencarnações, né? Para poder progredir. A gente tem que agradecer esse nosso corpo, cuidar muito bem dele e agradecer por essa jornada que ele está nos dando essa oportunidade, né? E o Evangelho no lar, a oração em família, que é muito importante para manter o equilíbrio, para ajudar a todos. Até o Evangelho no lar protege o nosso lar, não permitindo que espíritos inferiores adentrem o nosso lar, protegendo todos os familiares, né? Então eu vou ler rapidinho a história do Fábio, que é outro que também é espírita, é menorzinha, tá? É rapidinho.
Fábio morreu de tuberculose, já nasceu num corpo frágil em consequência de débitos de vidas passadas. Ele era espírita, passista, homem equilibrado, amante da meditação e do estudo da espiritualidade superior. Morreu jovem, deixando mulher e 2 filhos pequenos. O desencarne foi rápido, sem exigir cooperação complexa. Jerônimo, coordenador da equipe espiritual, esclarece que Fábio preparou não somente a si mesmo, mas também os entes queridos, que foram úteis colaboradores na tarefa do desencarne. Através da prática do Evangelho no lar, Fábio conseguiu iluminar a mente da esposa e dos filhinhos. André Luiz conta que Fábio, percebendo o fim próximo, pede à esposa que faça a leitura do Evangelho com a presença dos filhos e aproveita o momento para melhor prepará-los para o seu desencarne e pedir que continuem com o Evangelho no lar. Ao final da oração, a equipe espiritual fornece uma melhora fictícia e toda a família vai descansar. E a equipe espiritual inicia o processo de morte e desencarne. Fábio demonstra sublime serenidade e apresenta sensações de repouso. Fábio é completamente afastado do corpo físico e amparado pelo pai desencarnado. É levado para a casa de socorro, né? O que nós notamos novamente aqui? A melhora fictícia, né? A presença do pai, a prática do Evangelho no lar, o posicionamento dos familiares totalmente diverso do Dimas, né? E Dimas exigiu uma grande equipe de espíritos para ajudar no momento da morte e desencarne, né? Devido à falta de preparo dos familiares. Então, os espíritos nos dizem que nós morremos todos os dias durante o sono físico, que conforme nós vivemos, nós morremos. Então, o sono físico é um ensaio para nós, para esse momento da morte. Como nós nos preparamos para dormir todo dia, a gente deve se preparar também para esse momento que a gente nunca sabe quando vai chegar. Mas como a gente deve se preparar para esse momento? Através da busca de uma conduta moral mais próxima do Cristo, daquilo que Ele nos ensinou, né? Como diz as obras básicas, né? Então, muito importante que nós devemos fazer é a prática da oração, do Evangelho no lar, os sentimentos nobres em família, para que cultivemos todos esses sentimentos e possamos alçar juntos, né, essa esfera espiritual e possamos também receber a ajuda dos benfeitores espirituais. Ter fé em Deus, em Jesus, nos benfeitores espirituais, que eles estão nos amparando. Toda uma equipe espiritual participou do nosso planejamento reencarnatório. E eles estão velando por nós também. Nós temos o nosso anjo da guarda. Cada um dos nossos entes queridos tem o seu anjo da guarda. Somos todos filhos de Deus. Então, se nós voltarmos ao plano espiritual, não precisamos ficar tão preocupados, porque Deus continua velando por todos os seus filhos. E os nossos entes queridos também estarão aqui sendo amparados por a equipe espiritual, por Jesus, por Deus, né? Para que possamos alçar esse voo no plano espiritual, em busca de novas instruções, né? A necessidade também de vivermos conscientes de que somos espíritos imortais. A morte pode vir a qualquer momento, como já foi falado aqui, né? Aqui é uma passagem para o nosso crescimento. A saudade é um sentimento muito nobre. Todos nós sentimos saudades. Mas o desespero nos desequilibra. E desequilibra também os nossos entes queridos que já voltaram para o plano espiritual. Então, a fé em Deus é primordial. E a certeza de que lá no outro lado existem as colônias, existem os prontos-socorros, toda uma equipe que está velando por aquele que retornou e por nós que continuamos aqui. Sigamos em paz, em busca do nosso aprimoramento, para quando voltarmos do lado de lá,
estarmos satisfeitos e felizes por termos aproveitado ao máximo essa reencarnação para o nosso progresso. Muito obrigada a todos. Nosso agradecimento a Mari pela mensagem com a qual ela nos brindou. E solicitamos que você seja portadora do nosso abraço aos irmãos amigos do Jesus Nazareno. Portanto, existe a morte e existe a desencarnação. A morte do corpo físico, a desencarnação do espírito.